Confiemos no Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. É tempo de confiar em Deus. Nós estamos vivendo uma realidade diferente de toda a nossa história. Certamente, todos nós estamos passando por grandes aflições, sofrimentos. É o sofrimento da humanidade neste momento. E com isso, é natural termos o medo, e o medo da morte, porque a cada momento nós estamos ouvindo as notícias e notícias chegam até nós da morte de irmãos, parentes, amigos, familiares. Então é natural neste momento termos medo, e medo daquilo que nós desconhecemos. Mas a palavra de Deus nos convida a confiar. Confiar em Deus, confiar em suas promessas, confiar em Jesus Cristo. E eu penso que é muito importante neste momento, todos nós, fazermos uma reflexão sobre a morte. E por que temos medo da morte? E por que muitas vezes não confiamos na promessa de Jesus Cristo? Nós somos cristãos, somos convidados a aprofundar no mistério da nossa fé e nos relacionar com a morte, porque a morte, de uma forma ou outra, num determinado momento, chegará à nossa vida. E nós podemos morrer a cada momento, ou seja, de repente, de acidente, uma doença, a guerra, uma violência, enfim, a morte pode nos visitar a cada momento. O próprio Jesus disse que a morte vem como ladrão quando nós menos esperamos. É claro que o projeto de vida bíblico é que o homem viva de 70 a 80 anos, fazer uma experiência profunda da misericórdia de Deus nesse tempo. Mas nós podemos ser surpreendidos pela morte. E é natural termos medo, mas somos convidados a termos esperança diante da morte. E muitas pessoas, a maioria das pessoas, nem gostam de pensar, tocar nesse assunto da morte e vive com medo e assim deixa de viver. Tem um místico que diz assim: quem tem medo da morte já está morto, não vive. E é verdade. E a promessa de Jesus Cristo é esta, que nós confiemos, cremos nele para termos a vida e vida eterna. E a promessa de Jesus é uma vida eterna, onde nós então viveremos em paz, felizes. E esta é a nossa esperança. E nós cristãos precisamos nos aprofundar neste mistério da morte e ressurreição. É a vida de Cristo em nós. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio para dar a vida para todos nós, para que nós nele tenhamos a vida, vençamos a morte com ele, porque ele, com a sua paixão e morte, venceu a morte e nos deu a vida. Portanto, irmãos e irmãs, reflitamos neste tempo oportuno. Deus está permitindo, neste tempo de pandemia, de sofrimento, de tantas mortes, refletirmos sobre a morte. São Francisco dizia assim: bendita irmã morte. E nós podemos também refletir que a morte é uma amiga que nos visita e nos leva para um bom lugar, ou seja, para a eternidade. A nossa experiência cristã é muito bonita, porque nos traz esperança. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, uma voz do alto disse: eis meu filho amado, em quem eu coloco todo o meu bem-querer. Esta voz os discípulos também ouviram no Monte Tabor. Pedro, João, Tiago
ouviram uma voz do alto dizer: Eis meu filho amado, em quem eu coloco todo o meu bem-querer, escutai-o. Então é o próprio Deus que nos pede, através dos apóstolos, a escutar a promessa de Cristo, que a vida não termina com a morte, porém a vida ela é transformada em plenitude para a eternidade. Quando nós estávamos no ventre de nossas mães, certamente nós não queríamos estar fora do ventre, porque ali nós estávamos confortados, alimentados, tínhamos segurança. Mas num determinado momento nós percebemos que algo fora daquele local existia e que pessoas nos circundavam. E nós tivemos com certeza desejo de conhecer, ver quem eram essas pessoas e nossa própria mãe. Queríamos ver a sua face, desejamos estar neste mundo. E depois que viemos a este mundo, nós aprendemos a amar as pessoas e nos apegamos. E queremos sempre que as pessoas nos amem, nos cuidem. É assim, a nossa existência é bem por aí. E nos apegamos. Então, novamente, nós também não queremos deixar este mundo. E quando tocamos neste assunto sobre a morte, nós não nos sentimos bem. Muitas vezes queremos até não tocar neste assunto, nesta realidade. E justamente neste momento, em que tantas notícias nos chegam todos os dias, e até de pessoas conhecidas e parentes, familiares, nós então entramos quase que em pânico. Não queremos tocar nesse assunto e temos medo da morte. Mas eu posso dizer, precisamos enfrentar esta realidade, porque a morte é uma das únicas verdades que não nos escapam, que vai acontecer. Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 50 anos. Podemos passar por este mundo 100 anos. Mas o que significa 100 anos diante da eternidade? E assim como aquela criança no ventre da mãe não queria sair para o outro lado porque sentia proteção e conforto, muitas vezes nos apegamos com as coisas deste mundo, com as pessoas, e não queremos pensar o que existe do outro lado da vida. Nós não sabemos exatamente, mas nós ouvimos do próprio Jesus dizer que existe um lugar, uma vida eterna, onde não haverá sofrimento. Então é nesta esperança que nós caminhamos. Vencer a morte sem o medo, mas com o amor. Que amor é este? O amor de Deus. Aquele amor que está lá no íntimo do nosso ser. Todo homem, toda mulher busca o amor. Lá no íntimo do seu ser, busca o amor. Às vezes de forma errada. Nas pessoas, nas coisas, nos prazeres. Mas lá no íntimo buscamos a Deus. E Deus promete, através de seu Filho Jesus Cristo, que venceu a morte, que nós teremos a vida eterna. Portanto, meus irmãos, de que forma nós estamos nos preparando para enfrentar a morte? Que pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Podemos ser visitados, como dizia São Francisco, pela bendita Irmã Morte, por esta amiga que vai nos levar para o outro lado da vida. E lá também vamos ver como aquela criança desejou ver os que circundavam ao seu redor, a própria mãe, ver a sua face. Nós também temos a certeza que com a morte veremos a face de Deus. Então, vamos nos perguntar neste momento, de que maneira nós estamos nos preparando para receber
nossa bendita irmã morte. De que maneira nós estamos nos relacionando? E para acolher bem a morte, é preciso uma coisa: viver bem hoje. É preciso nos relacionar bem com as pessoas hoje, aquelas pessoas que Deus permitiu fazer parte da nossa vida, da nossa história, nossos familiares, parentes, amigos. E eu te pergunto, como você está vivendo com as pessoas que Deus te deu? Sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, irmãos, colegas de trabalho, vizinhos. Como nós estamos tratando as pessoas? Como estaremos diante da morte? O que levaremos em nosso coração? Que sentimentos guardaremos para apresentar neste momento em que seremos visitados pela irmã morte? Sentimentos de rancor, de vingança, de mágoa, feridas. O que teremos para levar deste mundo? Então, nos prepararmos e nos relacionar, fazer amizade com a morte, significa viver bem hoje, cada momento, amar as pessoas hoje, fazer a experiência do amor, ser gratas a Deus pela vida que tem hoje, perdoar agora. Não tarde, não retarde a viver em paz cada momento que Deus permite, porque nós não sabemos quanto tempo estaremos neste mundo. Então procure amar. Se não podemos nos encontrar neste momento de forma presencial com os amigos, os parentes, mas telefone, faça uma ligação, mande uma mensagem dizendo que as pessoas são importantes para você. Precisamos aprender a nos amar, deixar de olhar tanto os defeitos e ver as qualidades e a importância de cada um neste mundo. Precisamos uns dos outros, não somos nada sozinhos. Então vamos nos relacionar com a morte, vivendo bem, fazendo bem a cada momento que temos. E Deus permitiu estarmos neste mundo, neste tempo, nesta época, nessa história de sofrimento. E o que podemos tirar de bom com este sofrimento que estamos vivendo? Que a vida pertence a Deus. Nós não acrescentamos um segundo. Até sair de uma intubação é graça de Deus. Então vamos aproveitar e meditar como eu estou me relacionando com a morte, vivendo bem. E Deus permitiu a gente contemplar toda esta obra criada, este mundo, tudo que existe. E com o olhar de Cristo, nós aprendemos então ver a face de Deus nesta vida, mas de forma plena na vida eterna. Não tenhamos medo da morte, porque ela vai nos levar para o lugar de onde viemos, que é o pleno amor e é o amor de Deus. Portanto, vamos com esperança. Deixemos o medo ser vencido pelo amor. É o amor de Deus, pleno em nós, que nos liberta, que nos dá esperança e nos dá confiança. Vivamos em paz. Deus está conosco. A nossa vida pertence a Ele. Faça o bem. Ame profundamente as pessoas que Deus colocou na sua vida, porque só temos hoje para amar. Amanhã pertence a Deus. Que Deus nos ajude. Assim seja.